Oi, Roberto, bom dia. Deixa eu... Oi, Oi, bom tudo dia. bem? Bom dia. Você tá me Tá no ouvindo? escuro? Tô. Peraí, não, eu vou melhorar aqui. Ixi, tá muita luz. Não tem janela aí, Roberto? Tem, mas aqui ainda tá escuro. Ah, tá. Aí, agora que horas que é aí nos Estados Unidos? 8 horas? Não, aqui é mais cedo, aqui é 6 horas. Ah, tá, entendi. Não, melhorou bem agora. Vamos esperar o pessoal chegar, a gente já começa. Só um minutinho. Aí você se apresenta. Tá, deixa eu ver se eu consigo um jeito bom aqui com essa luz. Tudo bem, tá tudo caminhando aqui. Estamos nesse momento aí, né? Uhum. Com muita Aí tá expectativa. fechado? Como que tá? Tá sem liberdade aí? Não, não, até que tá bem. Até que aqui no Tá. meu estado aqui não tá tendo problema, não. Uhum. Não está. É um estado assim que o governador ele é muito bom. Ele é democrata, mas ele é muito bom. Um governador bem, bem coeso, bem equilibrado, entendeu? Uhum. Então, Ah, assim, ele fez as coisas bem feitas aqui, do jeito que deveria ser, né? E aqui tem muita estrutura de hospital e tudo, né? Então, uhum. tá tudo sob controle. É um estado muito rico, muito forte. E, assim, a coisa está sendo bem administrada, entendeu? Entendi. De onde, de onde que você é? É Guaxupé, sul de Minas. Ah, Guaxupé. E você mora onde hoje? Em Guaxupé mesmo? Sim, eu moro aqui. Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas eu moro Tá aqui, né? dando Já faz... delay. Tá me ouvindo? Tava dando um delay. Agora eu tô, mas tava Então, dando um delay? Fala aí. eu moro em Minas. Moro sul de Minas. Aqui, ó, vamos chamar. Seja bem-vindo, Ótimo. Alex. Tudo bem? Tô assinando aqui, deixa o pessoal chegando. Daqui a pouco eles estão chegando aqui, a gente já se apresenta aqui. Deixa o pessoal chegando. Deixa, Deixa eu deixa eu mandar dar aqui um para mais toque lá, pessoas. porque. Vai mandando aqui no privado das pessoas que elas entram. Oi, Mayara. A Mayara já voltou. Bom dia. Você, bom, você quer se apresentar, Roberto? Pessoal, saber o que a gente vai falar, já falo sobre. Deixa eu fixar o tema aqui. Deixa eu só. Espera aí, não. Deixa eu só passar mais um pouquinho aqui para minha família aqui. Um minutinho só. Pode ser? Sério, pode. Então eu vou me Um segundo só. apresentar. Tá. Tá bom. Para quem não sabe, meu nome é Bruno, né? Tenho 34 anos. Tudo certo, Alex. Eu sou casado com a Patrícia, sou imagem e semelhança do Criador, né? Tenho várias habilidades, né? Entre elas essa questão de desbloqueio de mente, desbloqueio emocional, né? Mudança de mentalidade, né? E um dos temas que a gente vai falar hoje é sobre liberdade, né? Liberdade é uma questão que poucas pessoas têm, né? Porque elas estão presas ainda, né? Elas estão presas tanto no emocional como no mental, né? Então, esses tipos de crenças de limitantes retiram a sua liberdade, né? Eles retiram quem você nasceu para ser. Né? E hoje eu vou falar aqui junto com o Roberto sobre esse tema de liberdade e, e eu vou passar a bola aqui para ele falar um pouquinho sobre ele também. Olá, pessoal. Bom dia aí para todo mundo. Aqui é uma hora mais cedo, né? Eu estou falando aqui próximo a Boston, de Framingham.
E é um Uhum. prazer assim, inenarrável, né? A gente está aqui para a gente poder contribuir e aprender também com vocês, né? Eu vejo esse momento. Eu me chamo Roberto, moro aqui há um bom tempo e também sou pai de 2 filhos, um filho de 27 anos, Ravi, e um de 21, o Juliano. E a gente tem o propósito de realmente ser um transformador de vidas, né? Deus nos confiou essa missão, eu assumi Uhum. muito cedo, mas é muito interessante como que esse tema que a gente vai falar aqui hoje é um tema que ele vai se atualizando a cada dia. Porque por mais que a gente pense que a gente esteja liberto, é interessante que Cristo fala assim: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, parece que Uhum. ele deixa aí parece que há uma possibilidade de você achar que é livre, mas que não é verdadeiro, é mentiralmente livre. Então, você parece que vai se confrontando com essa verdade a cada dia, vai se descobrindo, vai vendo o poder que emana dos céus dentro daquilo que você é, que você se propõe a ser, e que você foi criado realmente para ser uma extensão do reino na terra, todo dia, todo tempo, como igreja dele, como filhos dele, como família, como pessoas que realmente vão impactar o mundo a todo instante. Então, a minha proposta de estar aqui com o Bruno, eu me sinto privilegiado, que venho vendo aí o trabalho dele nesse nosso grupo, muito joia. É isso aí, incrível. Não, tem total razão, né? Você falou muito bem aí, né? Nós temos que fazer o que nascemos para fazer, né? A gente não Isso. está aqui por acaso, né? A gente não está aqui no mundo por acaso, que é só para trabalhar, estudar e morrer, né? A gente não está aqui para ficar limitado, né? Ao que nos impõe, o que a sociedade nos impõe, o que o governo nos impõe, né? Do que as pessoas também, a sociedade nos impõe. É exatamente ao contrário. Nós temos que fazer aqui coisas ilimitadas, coisas grandiosas, né? E a melhor forma de fazer é se conectando com que Deus, porque Deus foi o maior criador de todos, né? Ele que deu liberdade, né? Inclusive, ele deu liberdade para todos, né? Mas é nós mesmos que nos prendemos, né? Às vezes por uma criação, às vezes pela escola, às vezes até por uma religiosidade, né? Então são tudo sistemas do mundo aqui terreno que nos limitam. E aí a gente acredita nisso e acha que é impossível, que a gente tem que ficar preso, que nós não somos capazes, né? O que você tem para falar sobre isso, Roberto? Você concorda? E deixa eu te Concordo, perguntar, por que você foi morar nos Estados Unidos? porque eu vim morar aqui há 23 anos. Eu me Hum. separei, né? Eu me divorciei e aí eu vim para cá. E logo depois a minha vida minha vida é incrível. E depois de 1 ano e meio eu, eu casei novamente com a mesma esposa. Uhum. E aí E eu foi, tive um filho. você acha que foi por a questão de uma liberdade, às vezes financeira, uma condição de vida melhor, porque aqui no Brasil Ah, estava difícil? O que você acha que é? Você acha que foi por causa de uma liberdade financeira ou não? não, foi para querer reconstruir a vida. Eu já tinha vindo aqui Ah, sim. 3 vezes, né? Eu gostei muito. Aí quando eu me separei, eu pensei bem, conversei com um pastor, um amigo meu que morava aqui. Aí eu vim para cá, né? Para a gente Uhum. retomar daqui. E Certo. aí depois eu casei novamente com a mesma esposa e tivemos um outro Uhum. filho. Legal. Então eu tenho E, um deixa- filho de deixa eu te perguntar uma coisa. Para você, o que é liberdade? Como que a gente faz para ter liberdade? Conta um pouquinho aí do que você quer falar hoje sobre liberdade. Veja só, o que eu vejo hoje, o Bruno, é que a cada dia eu vou percebendo que a gente está realmente travado. Eu quero usar Uhum. esse verbo muito atual de hoje, que é o verbo lacrar. Né? Uhum. É engraçado que se institucionalizou muito o lacrar, e eu vou percebendo isso, que
muitas coisas nos lacram. A nossa própria educação através dos nossos pais, a religião, a Uhum. política, o próprio relacionamento que você tem com determinadas pessoas que você a coloca como líder, como pessoas que você admira muito, então você perde um pouco o seu chão, o seu equilíbrio ali e transfere para aquela pessoa, ou pode ser esposo, pode ser esposa, alguém que você realmente transfere aquilo que é seu de direito. Então eu vejo que em muitas situações hoje, eu me vejo e vejo a sociedade também, muitas vezes, lacrada. E o que eu pensei? Eu pensei em justamente ser um deslacrador. Eu quero ser uma pessoa que vou deslacrar as pessoas e a mim mesmo. Porque a cada Uhum. dia eu estou sendo ressignificado em determinadas áreas. De coisas que Sim. eu achei que eu já teria aprendido, que já estava razoável, mas que a gente vai vendo que é um aprendizado todo dia. Então eu Sim. vejo todo um sistema, e a gente vê isso muito claro a partir da própria Revolução Industrial, desse Uhum. pacote que a gente assimilou, né, de trabalhar, de realmente ter um objetivo, que é uma casa própria, de poder dar a faculdade para os filhos, de poder entrar em um processo. Eu já vim por outro lado, eu vim pelo lado mais religioso, cristão, pela minha fé, pela minha confissão. Eu me envolvi de Uhum. cabeça com aquilo que a gente chama de igreja, né? Com um grupo. Fosse o grupo que eu estivesse, eu estaria ali me dando, me doando. Né? E quando eu Uhum. percebi que eu me doei muito mais para os outros, achando que estava amando o próximo, e não estava, porque só existe amor ao próximo quando eu amo prioritariamente a mim e a Deus sobre Uhum. todas as coisas. Então, esse amor de Deus para comigo é expressado por mim, por aquilo que eu faço por mim, pelo meu corpo, pela minha mente, pela minha alma, pelo meu espírito. E, infelizmente, o pacote da religião muitas vezes vem de que Uhum. você tem que se dar, doar muito para o próximo, doar muito para aquele Uhum. que volta, doar muito para o pobre, para o mais fraco. E às vezes você dá aquilo que às vezes você nem tem e faz Uhum. falta um dia. Quando é E que faz você falta? acha que isso é uma falta de liberdade? Você acha que é uma limitação? Vocês, às vezes, Não, por exemplo, ser muito religioso, ou, não, falando assim, quando você era antes, você acha que isso te sim, impediu na vida, por exemplo, de fazer o que você precisava fazer, de ser liberto, mas às vezes, assim, um sistema, por exemplo, religioso, ou um sistema do governo fez com que você travasse, que você não fizesse o que você queria fazer, e com as pessoas em geral também. O que é essa lacração que você está falando assim? O que a pessoa fica presa, lacrada? O que você pode presa. explicar para elas Vamos, entenderem? vamos lá, deixa eu pegar um caso aqui que eu volto e meio lembro dele. Há pouco tempo atrás, os filhos falavam para a mãe e para o pai assim: Mãe, tá pagando um bico, mãe. Tá pagando um mico, pai. Para com isso. Não é bem assim. Meu amiguinho não vai gostar. Então, isso é uma forma indireta dos pais travarem, lacrarem Hum, com relação ao filho, né? Então, o pai e a mãe faz? Eles recuam para não constranger o filho ou para atender a autoridade que o filho, indiretamente, consciente ou não, está impondo, ele recua e cede. Né? Então, ele acha que realmente ele está pagando um mico em se posicionar ou falar em determinado contexto. Né? Então, eu fui percebendo que tem várias situações que é criada, e quando eu falo de religião, eu volto para o versículo que fala: errais por não conhecer as Escrituras, né? Porque hoje é muito claro isso. Quem tem acompanhado o Pablo aí, vê o quanto de códigos, de condições que Deus passa através dele, que a gente já tem ao longo da própria vida, que a gente não tinha essas ferramentas, a gente não agia dessa forma. E eu não estou pondo culpa uhum. na religião, eu ponho culpa, quer dizer, não é culpa. Eu não tinha essa percepção. Então, eu estou te dando um exemplo, um pequeno exemplo, né? Caiu a conexão? Caiu a conexão. Aí voltou. Caiu aqui. Então, eu estou te dando um pequeno exemplo
de como o sistema, e aí o sistema a gente pode pegar de várias áreas, ele vai impondo algumas condições, te limitando a você não Uhum. ser livre. Quer dizer, nessa situação, os pais se sentiram intimidados pela posição forte do filho. Pai, mãe, vocês estão pagando mico. Não paga mico com as minhas amiguinhas aqui, com o contexto que eu estou. Aí os pais se retraíram. Então, esse momento aí, os pais negociaram a liberdade dele, a condição e a autoridade de pais, por um contexto Uhum. exposto pelo filho. Esse é um deles. Aí tem vários outros. A E como própria que religião. faz para a gente sair disso? Vamos supor, eu quero liberdade agora. Eu quero liberdade de vida, de emprego, de financeira. O que que eu faço para sair disso? Desse ciclo Bruno, aí, Vi? Que é um Bruno, ciclo, né? Você é concorda, um né? Que é um ciclo. ciclo que vai rodando assim, ó. E você, não, É um você fica ciclo. preso, né? Como se fosse um ratinho. Sabe aqueles ratinhos que rodam assim, ó, quando é que eles querem comida, eles começam a rodar assim num Sim. círculo? É exatamente o que acontece com a gente, né? E como Corrida que a dos gente sai ratos. e A quando a gente gente sai sai dessa corrida? é a É. gente fazendo isso que eu te falei aí. Hum, Prioritariamente, é amar Deus sobre todas as coisas. Mas além Ponto. de Deus, porque assim, por exemplo, a Não, gente precisa a gente precisa fazer alguma coisa, né, no mundo, não, eu né? vou falar. Claro, é importante, a gente tem que ter Eu vou, conexão, só que a gente precisa passar para o mundo real, por exemplo. O que que eu faço na isso. minha vida para poder ser liberto, por exemplo? Um exemplo. Então, eu vou chegar lá, porque esse fundamento que eu estou pondo aqui é fundamental. Amar a Deus sobre Uhum, todas as coisas e amar a si. Quando eu me certo. amo, quando eu me amo, e aí eu vejo, eu falo por mim, é o que me faltou, um amor de Deus, um amor de eu entender a minha identidade, um amor de eu saber o meu propósito. Quem é o Roberto nessa vida? Será que eu fui criado Uhum, só para eu ter um carro, roupa, família, filhos, morar aqui, ter uma boa casa, viajar e tal e tudo, morrer pronto? Esse é o legado, é o que eu vim fazer aqui. Então, a questão da uhum, identidade. Como é que eu me uhum, liberto? Como é que eu me torno livre? Tendo a minha identidade, sabendo quem eu sou. Quem é o uhum, Roberto? Né? Quem é o João? Por que meu filho está me colocando nessa condição? Filho? Não. Não tem essa de que eu estou pagando mico. Eu sou seu pai. Eu sei o que é uhum. melhor para você. Então, como eu estou te educando, ouve aqui o que o seu pai quer lhe falar. Então, quando Sim. você tem a liberdade de se posicionar, quando você tem identidade, quando você sabe quem você se posiciona sem Uhum. essa neura de que tem alguém te privando, o peso, entendeu? Você tem o seu espaço, é seu espaço, ele é inegociável, ele é seu, né? Uhum. Com Então, certeza. a identidade, eu acho que é a melhor base. A identidade em Deus, né? Volta lá em Gênesis 1:26, que o homem foi criado para dominar, né? Aí vem Jesus e reitera isso: todo poder foi me dado, portanto, ide, está aqui, vocês estão autorizados a exercer o meu poder. Isso é E a gente importante. abriu mão disso. A gente abriu mão disso. É. E quando a gente abre mão disso, a gente não vive aquilo que o próprio Jesus fala, que se Cristo vos libertar, aí ele põe esse verdadeiro. Verdadeiramente sereis livres. O que é o Uhum. verdadeiro? É ter identidade, é exercer a sua identidade na verdade, sendo verdadeiro, né? Não sendo a Uhum. geração andador, né? Porque os bebês, eles não sabem cair, porque eles são da geração andador, né? Ou como diz uma grande amiga minha, a geração granja, né? Então, nesse processo, a gente tem que desmistificar, a gente tem que voltar à raiz da nossa Uhum. essência, Ó, isso é importante também. nossa essência, a essência do Criador, aquilo que você falou, que você foi criado à imagem e semelhança, você é a extensão Uhum. dele, você é porta-voz dele, e quando eu sou porta-voz dele, esses atributos são meus. Quais? Uhum. Todo fruto do Espírito: paz, amor, longanimidade, bondade, mansidão. Olha que lindo. Uhum. Domínio próprio. Caramba, Esse é forte. como falta para a gente o domínio próprio, Uhum. né? É os princípios, né? Na verdade, é os princípios, né? Então é tudo
que é natural, né? Você pode, se você for ver, os princípios são naturais, né? E essa questão de governo, você falou, é muito bem, né? A gente nasceu para governar. Um princípio é a governança, é você reinar sobre todos os reinos, né? Mineral, vegetal e animal, né? Então, o mundo aqui tá para a gente reinar. Só que a gente tem que assumir, ter a autorresponsabilidade, que nem você falou. Somos nós que governamos, somos nós que nos libertamos, né? Não são as outras pessoas que vão te libertar, é você mesmo. Só que você tem que começar aqui, ó, a liberdade primeiro, ó. Se você quer liberdade na tua vida, você primeiro tem que libertar a tua mente. Porque tudo no mundo começa no plano, primeiro mental, depois espiritual, depois no corpo. Então, o que acontece? A gente tem que liberar a cachola aqui, ó. Tem que tirar as limitações da cabeça. Porque senão a gente não se pensa limitado. Se você pensa limitado, você vai começar a fazer ações limitadas na sua vida. Se você faz ações limitadas, você vai ter resultados limitados, né? Então você tem que tirar a limitação, né? Assumir a responsabilidade, que é você que é a pessoa que tem que assumir o que tem que fazer, o que você nasceu para ser, assumir quais são o caminho, né, que são os princípios, né? A gente começa sempre nos princípios e não ter medo, né? Que medo é uma fé negativa. Quando você tem medo, você está fazendo uma coisa contrária que você nasceu para fazer. Então, se você tem medo de crítica, por exemplo, como você falou, tem medo de ser criticado pelos filhos, pela sociedade, pela família, pelos amigos, né? Você não vai conseguir autogovernança, porque você vai ficar com medo, né? Você não vai acreditar, porque o medo é uma descrença, né? Quando você tem medo, você não está acreditando em você. E se você não está acreditando em você, como que você vai ser liberto? Porque esse medo que fica aqui, ó, é uma prisão, né? O que você pode falar, Roberto? E outra coisa, Bruno, veja só, nós estamos em um momento tão difícil, de tanta coação, porque o Estado hoje quer definir se eu tomo ou não cloroquina. Uhum. Entendeu? O Estado quer definir se eu fico ou não em casa. Quer dizer, eu fico em casa, suponhamos que eu vou atender ao Estado, que é ficar em casa, que foi o que foi imposto. Mas se eu não tenho o que comer, como é que eu vou ficar em casa? Entende? Então, assim, a gente vai negociando a nossa liberdade. E, Bruno, a gente vai vendo o seguinte, o Brasil, grande, é um país rico, é um país grande, é um país poderoso. Eu vejo a força do brasileiro aqui. Aqui, muitos brasileiros estão aqui ilegais, não tem documento, dirigem carro sem carteira, mas tem caminhão, tem empresa, e alguns deles ganham milhões de dólares por ano. Olha. E são ilegais. Aqui você percebe como é um país capitalista, é um país que ele quer produção, ele quer que você seja frutífero, né? E é muito importante a gente trazer aqui o que é pobreza, é ser infrutífero. O que é ser próspero, né? É você ser frutífero. Você tem que dar frutos. E essa essência, o brasileiro, ele jogou fora. Ele dá fruto, mas só pensando na perspectiva daquilo que ele vai ter. E muito pouco daquilo que ele pode ser, daquilo que ele é. Porque quando você tem naturalmente. Agora, quando você tem, nem sempre você é, ou quase sempre você não é. Porque o ter tira a capacidade de você ter a liberdade de ser aquilo que verdadeiramente você precisa ser. Você foi criado para ser. Então, o Estado te condiciona nisso. Leis terríveis estavam sendo votadas semana passada sobre liberdade de religião. Se você pode ou não levar alguém ou discutir sobre política no seu âmbito religioso. Então, o TSE, não é nem o TSF, não é nem o STF, é o TSE, o eleitoral, estava coagindo aqueles que são cristãos, religiosos, de, opa, vocês não podem levar um candidato, conversar de política aí e tal e tudo. Então, assim, você vai passando por momentos que, se você não percebe, aqueles que fazem a lei tiram a sua liberdade, sem você saber. Eu até vou citar uma coisa até agora que veio até na minha cabeça.
Ah, É o controle que o governo está fazendo. Primeiro, ó, não sei se vocês estão sabendo, o Elon Musk inventou um chip que agora você vai implantar ele no cérebro. E através é. dele você vai se conectar com qualquer computador no mundo, qualquer internet. E você faz um furinho aqui e coloca o chip. Ele já está inventando isso. O governo, se você for lá na Coreia do Sul, por exemplo, todas as ruas são monitoradas. Você não consegue sair de casa sem ser monitorado. O Google, ele tem um satélite que ele pode ver dentro da sua casa. Ele consegue pegar o satélite, o sinal, e ver lá na sua casa, até a tua janela, até o que você está fazendo. Então, isso também é uma forma de controle, né? O que acontece? A sociedade, o governo, ele quer te controlar em tudo. Então, eles querem colocar chip em você, eles querem colocar câmeras em todos os lugares. É claro, é importante para a segurança, por um lado é bom, mas por outro, você perde a sua liberdade. Porque se você não fechar a tua janela assim, você pode estar sendo observado. Tem questão de hackers, por exemplo, você tem câmeras no notebook, né? Já teve casos aí nos Estados Unidos, por exemplo, que eles pegaram e ligavam a câmera do teu notebook e via o que você estava fazendo, espionagem. Né? O celular está tendo uma briga aí no Brasil também. Quem não lembra aí que a Dilma foi espionada pelos Estados Unidos aí porque grampearam o celular dela sem saber? Então, você pode estar sendo grampeado agora. E isso tudo é questão de controle. Controle de governo, controle do sistema querendo controlar o que você tem que fazer. Né? Te direcionar. Você vai fazer isso, você vai votar aqui, você vai trabalhar assim, você vai estudar desse jeito. E isso nos limita. E a gente não para pensar isso. Que o governo está nos limitando. Não só o governo, mas é uma das formas. As maiores formas é a questão de governo de querer te limitar, te impor o que você tem que fazer, o que você tem que falar. E aí o que acontece? Como fica uma pressão tão grande na nossa cabeça, a gente aceita, a gente acha que é certo. E por que a gente fica quieto? Porque a gente não faz pergunta, a gente só aceita. E a gente tem que começar a fazer questionamentos, fazer perguntas. Fazer perguntas, Bruno, e ser corajoso, ser ousado. Sim. Infelizmente, Uhum. o brasileiro ele é covarde, entendeu? Eu prefiro aprender com os erros dos outros e não nem tocar naquilo. O que eu vejo hoje? Eu quero abordar de política com várias pessoas em determinados grupos, você não é aceito. As pessoas não querem falar sobre isso. Por É. quê? Porque o sistema, aí eu tenho que voltar para o marxismo, aí eu tenho que voltar para o socialismo, para aquilo que eles vêm impondo durante os anos e a gente não percebe. Cristo fala, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o sistema do mundo, aí eu volto lá para a origem, do próprio filho das trevas, é de quê? É de aprisionar o homem. Porque o filho das trevas veio para roubar, matar e destruir. Agora, ele não consegue roubar, matar e destruir quem é livre. Se Cristo Exato. vos libertar, verdadeiramente Você sabe sereis quem você livres. é, né? Você Entendeu? sabe quem você é. Justamente. O Antônio está Porque, perguntando aqui. ah, Pode falar, depois eu respondo ele aqui. não, porque veja só, eu conheço pessoas que estão presas hoje, de trás de uma grade, que ela é mais livre Uhum. do que muita gente que está nos ouvindo aqui ou está aqui fora. É verdade. Não precisa Entendeu? fazer nada, né? Ela não é Entendeu? obrigada, né? Por quê? Porque a mente, aquilo que você falou aí, a mente está condicionada ao sistema, à moda. Aquilo que o sistema dita, eu encaixo, eu vou. Entendeu? E é isso que a gente não percebe. Veja só, olha a minha preocupação durante a pandemia. Tem até alguns dos meus primos aqui da minha família. Douglas, inclusive, manda lá para minha família Cavalcante, que eu estou aqui no Instagram com o Bruno, que talvez eu não coloquei lá, eu pus lá. Veja só, eu tentei passar para minha família para eles ficarem tranquilos, em casa, quem pudesse, mas quem não pudesse, vamos dar um jeito de se ajudar, de tentar ajudar aqueles que estão solitários, sozinhos, os mais velhos, né? Foi um momento dificílimo, né? É, é. Então, veja só, aí eu tentei passar isso, e às vezes eu tentei passar de forma exacerbada, muito forte, né? Uhum. Mas as pessoas não queriam nem ouvir falar disso. Por quê? Porque se criou uma polarização enorme de direita e esquerda, desse sistema todo, e as pessoas não querem ouvir falar da questão política. Mas é a política que define a vida do cidadão no Estado. E a gente vive no Estado.
Quantos, Uhum. se eu fizer essa pergunta aqui, quantos têm tido a preocupação de pensar em colocar bons vereadores dessa eleição que está à porta aí há 3 meses? Você já pensou nisso ou não? Ou isso não te interessa? É. Não, esse é essencial, tem que pensar, porque eles são nossos representantes, né? Eles que vão definir as regras, né? Mas só que eles que vão te impor os limites, né? Então você tem que Exatamente. saber quem que você vai colocar lá, porque tem que estar de acordo com princípios, né? Porque assim, limite não tem como a gente fugir, porque a gente vive em sociedade, né? E quando a gente vive em sociedade, para não quebrar princípios, eles criam as regras, né? Então a gente Justamente. tem que colocar lá principalmente pessoas que têm princípios, porque a base de tudo é princípios. O que a gente está falando aqui, ó, como ser liberto, como ter liberdade. Primeiro tem que ter os princípios, né? Os princípios Justamente. absolutos, verdades absolutas, né? Que nem você falou, de amor, felicidade, de autogoverno, responsabilidade, tudo que é essencial, que já nasceu antes da fundação do mundo, que já existia, né? Então, isso tem muito a ver com a pergunta do Antônio. Ele perguntou assim, ó, para transformar o outro tem que aceitar. E quando eles não aceitam e têm a certeza que não querem ouvir, o que fazer? Então é o seguinte, se você quer mudar a outra pessoa, primeiro, você não faz afirmação. Você não afirma, ó, é assim. Porque senão você está impondo, você também está colocando, fazendo ele ser obrigado a aceitar alguma coisa, e não é liberdade. Quando você impõe uma pessoa, quando você presume também, o que é presunção? Você nem pergunta para a pessoa e você começa a imaginar histórias na sua cabeça. Né? Quem nunca viu, às vezes, por exemplo, uma pessoa falando, você fez isso, 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 e às vezes a pessoa não fez nada disso. Mas por quê? Porque ela presumiu na cabeça dela. Então, são duas coisas que você não pode fazer. É afirmar para a pessoa e nem presumir histórias. Você tem que perguntar. Quando você pergunta, a pessoa vai falar, é assim, assim. E ela começa a se questionar. Ela começa a pensar, mas, é assim? Mas se eu fizer desse jeito, como que é? E ela começa a se perguntar, e aí se ela vê que ela está errada, ela vai querer mudar. Agora, a gente não pode impor a nossa verdade para as pessoas. Porque senão, o que acontece? Você está ferindo o princípio do livre-arbítrio. Todo mundo tem o direito de fazer o que quiser. Só que assim, a gente não é obrigado a impor. Mesmo se for nosso cônjuge que está vivendo com a gente tem que ter paciência. Porque às vezes pode ser que a gente que está errado. Vai saber, e se a outra pessoa que está certa, a gente acha que tá certo e está errado. Então a gente começa a fazer perguntas. Por quê? Aí uma pergunta leva a outra pergunta que vai levando e você vai conseguindo encontrar respostas. Que a resposta está na pergunta. Né? A resposta sempre está na pergunta. Então, o que você acha aí? O que você acha, Roberto? Bruno, primeiro assim, ter uma consciência de que ninguém é obrigado a mudar ninguém. Né? Uhum, Todo mundo é livre. Agora, o uhum, que você deve fazer? Se você crê em você, crê na sua identidade, crê em quem você crê que o que você está passando é algo bom. É o que eu tento a todo momento. O que eu tenho de conteúdo que eu uhum, gostaria que meus filhos tivessem? Que o meu uhum, próximo tivesse? O que me faz estar aqui esse horário? Aqui uma hora mais cedo, eu com você passando isso. Porque uhum, eu quero esse transbordo para as pessoas, para os que estão uhum, aqui próximo e para quem está longe. Então, uhum, o que a gente tem que sempre ter em mente, que a gente não tem esse peso da mudança. A mudança ela é uhum, individual e é na consciência de cada um. O que a gente pode uhum, fazer é um subsídio. O que eu tenho para oferecer para ser um facilitador nesse processo? Né? uhum, Aí eu não tenho como deixar de falar, de citar, de expressar, de viver com a minha vida e passar isso com a minha vida sobre Jesus. Porque se ele diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livre, a única forma da pessoa se libertar dessa, desse poder que ela quer ter sobre os outros é ela tendo autoridade daquilo que ela é, tendo a essência, discernindo uhum, aquilo que ela é e fazendo isso com amor. Se a pessoa não quiser, você tá tranquilo, a sua parte você uhum, fez. Por quê? isso. Porque você não tem a obrigação de convencê-la. Uhum, Né? Ela que tem exato. que ter a necessidade, ver a necessidade que ela tem que mudar.
JK falou Isso. algo muito lindo. Eu não tenho compromisso com o erro. Ele foi inaugurar Brasília, mas antes ele tinha passado em uma cidade em Goiás e ele prometeu que a capital seria lá. Se não me engano, foi Itaúsu, em Goiás. Aí depois ele voltou lá e falou, olha, gente, mas a capital vai ser em Brasília, lá no Planalto Central. Aí um cara foi e falou, não, mas o senhor prometeu que seria aqui. Falou, não, olha, mas se eu prometi é o seguinte, eu não tenho compromisso com o erro. Então eu estou dizendo o que eu disse, a capital será Brasília. Então ele falou, eu não tenho compromisso com o erro. Entendeu? Então o que é importante é isso. As pessoas têm que perceber se... Por isso esse processo do cair, né? Da criança. Uhum. É desde Uhum. o começo. Se eu aprendo a cair e levantar, eu aprendo para a vida. Eu aprendo a Uhum. chocar com a vida. Eu aprendo a lidar com a imposição do governo, da religião, dos pais que às vezes agem de forma estúpida. E não é porque é Uhum. pai que eu vou ter que fazer o que o meu pai disse e aquilo não tem coerência. E se eu tenho Uhum. idade de discernir aquilo, né? Uhum. Então, a gente precisa ter essa consciência. E essa consciência a gente tem buscando justamente esses princípios, vivendo os princípios a cada dia, entendendo quem Uhum. nós somos, né? Uhum. Nós estamos aqui, essa estada aqui é passageira. E como eu faço para deslacrar, para tirar esse selo desse lacre que foi posto, para que as pessoas tenham liberdade de pensamento? Porque o pensamento hoje Uhum. está restrito, ele está lacrado. As ações estão lacradas, né? Se eu quero fazer bem hoje, eu busco uma ONG para fazer bem. Isso não existe, eu não preciso de ONG para fazer bem. Eu sou bem quando eu exercito Uhum. bem. Entendeu? Eu não vou chegar e quando eu for pedir o meu relatório, não, eu doei para a ONG tal, fiz para a ONG B, peguei o meu dinheiro, depositei aqui e ali. Não! Você tem que ser a ONG, a verdadeira ONG. Você tem que ser esse Exato. exercício do bem com o pobre, com o próximo, com o necessitado. Né? O que é? Você sabe qual é o quando se fala em evangelho, o que é o verdadeiro evangelho, Bruno? Não. É cuidar das viúvas e dos órfãos. Ah, sim. Sim, Entendeu? Se verdade. esse é o verdadeiro evangelho, por que eu não cuido disso? Eu cuido de tudo. Cuido da minha empresa, cuido da bolsa de valores, do que eu estou pondo lá, cuido das minhas viagens, dos meus sonhos, cuido de doar uma grana boa para os governos que estão aí, seja Trump, o Bolsonaro, o Lula, seja lá quem você acha que você deve doar. Eu cuido de todo o aparato social, eu cuido de todo o aparato religioso, eu cuido de todo o aparato político, mas eu não cuido do órfão e da viúva. E esse é o verdadeiro evangelho. Então é uma disparidade. Por que eu não cuido? Porque eu não sou livre. Eu não me descobri nisso. Isso não faz parte do meu dia a dia. A minha agenda não é minha. A minha agenda é do Estado. A minha agenda É, esse é é forte, da hein? religião. A minha agenda Do é dos meus MEC. pais. A minha agenda é do meu patrão, que eu vendo a minha hora. Né? Ontem, ouvindo o Pablo lá, ele perguntou para o pessoal que estava lá, né? Quem era o patrão deles? Ah, não, porque o meu patrão, a minha casa. A sua casa é sua? Não. Por quê? Ah, porque eu estou lá, mas eu quero uma casa melhor. Aí ele vai desconstruindo e fala, mas o teu patrão é o dinheiro. Quem manda em você é o Uhum. dinheiro. Então, É. se eu tenho um patrão como dinheiro, eu não sou livre, queridos. Porque quem manda na minha vida, nos meus sintomas de prazeres, de sonhos, é o dinheiro. É aquilo que eu tenho. Agora, e quando eu não tiver? É. Né? Aí você não perde. Por isso que a gente não pode colocar a nossa identidade no dinheiro. Não é que o dinheiro faz mal, não. Ele faz bem sim, porque ele te ajuda a te dar acessos. Acessos que você precisa. Mas o que acontece? Quando você coloca a sua identidade no dinheiro, se você perde o dinheiro, você deixa de ser quem você é.
Então, por isso que a gente não pode colocar nossa identidade no dinheiro. Porque senão, se a gente perder ele, a gente vai achar que a gente vai ficar com depressão, vai achar que a gente não vale nada, que a gente é um fracassado, vai começar a achar que a gente é um monte de coisa. Porque as pessoas têm mania de colocar a sua personalidade, a sua identidade nas coisas. Colocar no bem, ou às vezes na profissão. E isso não é, porque a gente já nasceu sem essa energia. Dinheiro é só uma energia de troca. É o quanto você conseguiu produzir nesse mundo uma coisa que ninguém está fazendo. Porque se você faz uma coisa que é igual a todo mundo, você ganha pouco. Agora, se você faz uma coisa que é diferente, uma coisa que ninguém está fazendo, você está ganhando muita energia. Então, você ganha muito dinheiro. O dinheiro é só uma energia, uma forma de te recompensar pela tua produtividade, né? Então, se a gente está ganhando pouco dinheiro, talvez a gente não está sendo produtivo. E produtividade que eu falo não é só o trabalho físico, né? E estar todo dia batendo ponto. Não, é o que você está gerando no mundo, o que você está fazendo com que as pessoas se transformem no mundo. Então, quanto mais pessoas você transforma, mais energia você vai ganhar em troca. E essa energia, no mundo físico aqui, é convertida em dinheiro, né? Então, quanto mais pessoas você transformar, mais vezes você coloca prosperidade na vida delas, mais você vai ganhando essa energia, né? Vai vindo, vem para você, né? Então, é por isso que é importante a gente sair dessa escravização de CLT, porque senão você não consegue transformar pessoas. Você fica lá parado, né? Tipo como se fosse uma peça de uma máquina. Entendeu? Então, como essa questão da Revolução Industrial tem tudo a ver, porque começou assim com máquinas, né? Eles colocou máquinas em séries, né? A Ford fez com que, para ganhar mais agilidade, eles colocaram um monte de máquina para montar. Então, o que acontece? Isso foi transferido para o ser humano também. O ser humano passou a ser uma engrenagem do sistema. Então, cada vez que você vai e trabalha na CLT para os outros, né? Não para você mesmo, para ajudar as pessoas, você está sendo como se fosse uma peça. Né? Então a gente tem que sair desse sistema e fazer o que a gente precisa fazer, que é transformar o maior número de pessoas possíveis nessa terra. Que com certeza a energia vai vir, o dinheiro, que é a energia de troca, vai vir, vai ser a recompensa. Então a gente primeiro tem que entregar valor para depois receber o preço, né? O preço que é o dinheiro. Né? E vou emendar aqui, Roberto, que a Val já perguntou, senão ela vai acabar a live, que falta 15 minutos. A Val perguntou aqui, preciso libertar esse medo de me impor diante dos meus filhos, porque tenho medo da maneira como vão me responder quando penso antes de agredir verbalmente. Então é o seguinte, Val, o que acontece? Se o seu filho é menor de idade, ele é incapaz, você tem que se impor. Porque você é responsável por ele. Né? Então você que está educando ele. E quando ele não tem a capacidade de discernir o que é certo e errado, é você que vai educar ele. Então você não pode ter medo. Porque se você ficar com medo, é como se fosse a falta de amor. Você acha que ele não vai gostar de você. E não é. Não é? Eles vão gostar de você. Então, o que acontece? Você tem que dar amor para eles, para que eles gostem. Só que você não pode ter medo de se posicionar, falar o que precisa ser feito, quais são os princípios, ensinar para eles a governar, né? Qual que é a educação correta. Baseada em princípios que a gente falou aqui no começo da live. Então, se você quer educar seu filho, você tem que dar, não é colocar regras. Ah, você não pode, você pode, não pode. Você tem que mostrar por quê, qual o princípio que ela vai seguir. Né? E você colocando seus princípios, ela vai saber se virar na vida. Agora, se os filhos são maiores de idade, passou os 18 anos, aí não é mais da sua conta, porque assim, ó, a família ela deixa de ser sua família e passa a ser parente. Que a família é quando você convive junto, quando marido, esposa e os filhos menores. Quando eles saem de casa para constituir uma outra família, eles viram teus parentes. Eu sei que é duro às vezes a gente pensar assim, mas é a verdade, a realidade. Eles, né, vão constituir uma esposa, um marido, vão ter os filhos deles. Então, eles têm que também tomar as próprias... se posicionar, tomar as próprias responsabilidades para eles, né? Então, se eles são mais velhos, você tem que largar, deixar que eles agora... Agora, se eles virem pedir conselho, você aconselha, ó, é assim, assim, assim. Mas só se eles pedirem. Não é a gente se impor, não. Né? E também, assim, você não pode ter medo. Você não pode. Você é mãe, você quis ser mãe.
Então, quando a gente vai casar, quando a gente casa, a gente tem deveres e direitos, né? Uhum. Então, o seu dever é de cuidar dos seus filhos, é de educar os seus filhos, é de pontuar os seus filhos. E toda a Uhum. criação tem limites, né? Você tem que saber se impor, né? Porque eles são crianças. E se você não educar e não se impor em amor a ele, outras pessoas Uhum. vão se impor. O mundo vai Uhum. se impor. O drogado, aquele que vende droga, vai se impor. O Estado vai se impor. Então, você, É. como mãe, você tem que buscar leitura, você tem que buscar conviver com pessoas que vão te orientar em princípios de Deus. Aí eu falo de Jesus, sabe? Princípios que vão realmente fortalecer a tua alma, o teu corpo, o teu espírito. Então, você vai ter o que falar. Você vai ter Uhum. como se posicionar. Você vai fazer valer a sua autoridade sem a força. Não é por força e por violência, mas é pelo espírito, é por discernimento, é por Uhum. sabedoria, né? Uhum. Aí, ó. Agora, isso é exercício. Isso é um exercício, tá? Aí você vai dosar pesado ali, vai dosar razoável aqui, e você vai aprendendo e vendo, você vai tendo a autoconfiança. Opa, que joia! E tal. Mas é conhecimento. Quando a Bíblia fala assim, errais por não conhecer as Escrituras, é porque a gente não lê, não absorve a essência dela. Ali está tudo. Mas tem bons livros hoje. Tem internet aí. Você tem bons palestrantes aí que podem te dar tanto subsídio, tanta coisa. Hoje a gente tem internet que é uma Barça na tua mão aí. Verdade. Nossa, você falou uma coisa muito importante, ó. Esse foi um insight, hein, gente? Quem não prestou atenção, presta agora. Se você não se posicionar, as drogas vão se posicionar, os outros vão se posicionar nos seus filhos. Então você tem que se posicionar como pai e mãe, porque senão os outros de fora que vão se posicionar. Imagina se a droga se posiciona na vida deles. Né? Então, porque quando você posiciona, você ensina também seus filhos a se posicionarem. Porque quando ele chega diante de alguma droga, de alguma coisa errada, ele fala: não, isso aqui quebra princípio. Isso aqui eu sei que vai fazer mal para mim, que não vai me atrapalhar na vida, que vai deixar de ser quem eu sou. Então, o que acontece? Se você não se posicionar para educar seus filhos, alguém vai fazer isso no teu lugar. Já parou para pensar isso? Que louco! Você me deu um insight forte Justamente. agora. Então, por isso que a gente não pode ter medo. Porque se você tiver medo, o medo que vai dominar a vida dela também, dos seus filhos, né? O mundo que está mal aí, se o mundo está mal é porque está faltando gente boa. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar nossos filhos da melhor forma possível para que eles sejam uma pessoa do bem. Porque a pessoa do bem, onde que ela for, o mal afasta, o medo afasta. Porque ela é luz. Quando ela é luz, o que é trevas sai de perto, entendeu? Então, a gente aprendendo a se posicionar, aprendendo a ensinar os nossos filhos a serem uma pessoa do bem, né, de que tenha princípios, ela vai, na verdade, seus filhos vão transformar outras pessoas, né? E elas não vão sucumbir à adversidade, né? Elas vão se posicionar e falar não, elas vão saber falar não do que é errado. Então é por isso que a gente não pode ficar omisso. Os pais não podem ter medo de falar o que precisa ser dito para os filhos, mesmo que doa, porque eles não vão deixar de ser amados, eles não vão deixar de te amar. Porque amor não é só falar, não é falar, é com atitude. Você demonstrar amor, você abraça seu filho, beija ele, faz uma coisa que ele gosta de fazer. Isso é amar, entendeu? E não é só... Palavras não vão retirar o seu amor da vida delas. Então, se for precisar de falar alguma coisa, você tem que fazer. Porque se você não falar, eles não vão ter princípios, eles não vão saber se posicionar no mundo. E aí o mundo vai engolir eles, porque esse mundo, todo mundo sabe o que está acontecendo aí, né? A loucura que está. Então, o que acontece? A gente tem que saber se posicionar para que eles não tenham medo na vida, para que eles façam o que precisam fazer, para que eles sejam uma pessoa do bem, para que eles transformem também outras pessoas. Então a gente tem que saber se posicionar e para que eles se posicionem quando eles crescerem. Porque a criança, ela não é criança, ela está criança. Porque ela é um ser que vai crescendo.
Então, é só uma fase. Quando ela está como bebê, como ela está como criança, é uma fase. Não quer dizer que ela é criança, né? Ela só está incapaz por enquanto, porque ela precisa de um crescimento. E é você que vai ajudar a moldar ela através dos princípios, através do amor, através disso, né? Roberto, pode falar, eu vi que você está... Não é fácil. É porque, veja só, e eles querem isso. Eles querem um lugar seguro, eles querem uma palavra que os limite. Eles querem essa segurança. É porque, como os pais não transmitem, eles buscam outras coisas. Está falando sobre droga aí, sobre coisa? Está pautado agora para o Brasil começar a vender droga. Tá? Vem com um papo loucura, lá que hein? é para a questão de pessoas que precisam, né, daquele remédio, que tem uma epilepsia mais aguda, né? E não tem nada a ver. E eu sei o que é isso porque aqui já se liberou. No meu estado aqui, a droga é vendida. Você vai para o centro de Boston, com essa pandemia agora, é 1000 vezes mais o tanto de mendigo, de jovens, de pessoas na rua drogadas. É incrível. É uma coisa assim absurda. E olha que aqui tem recurso, tem hospital, tem tudo, tem todo um aparato, entendeu? Você vê nas ruas as pessoas injetando mesmo a droga. Na rua, durante o dia, no pleno centro de Boston, né? Então, é isso que a gente, como pessoa, cidadão brasileiro, precisa atentar, né? Qual tem sido a nossa participação disso? Tem gente que nem sabe que vai ser votado isso. Por quê? Porque a gente está ligado em fazer a nossa vida, em ganhar um dinheiro, em cuidar dos meus filhos, do meu patrimônio. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com o Congresso. Ou eu não posso falar de política ou me posicionar porque fulano pede para eu calar a boca. É isso, é esse deslacre que Deus me chamou e arde aqui dentro para eu me posicionar. É isso que eu vim fazer. Eu vim falar da política do dia a dia. Que o sistema fez com que as pessoas não percebessem isso. Gente, tudo é política. Não adianta você fugir dela. Se fulano não quer te ouvir diante da sua posição que você tem, como conservador, como alguém que é cristão, deixa ele de lado e viva isso. Mas olha, no Brasil, os conservadores são maioria, mas é incrível que como a minoria conseguiu aparelhar todo o sistema, inclusive a sua casa, através da televisão e da mídia. Então você está lacrado. E a gente precisa deslacrar. O que é deslacrar? É ter liberdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Globo não vai me aprisionar. A grande mídia não vai me aprisionar. O sistema político não vai me aprisionar. O sistema religioso não vai me aprisionar. Né? Escolas. O meu patrão não vai me aprisionar. A CLT não vai me aprisionar. Eu sou livre. Eu sou livre. A minha mente é livre. Por isso que tem gente na cadeia mais livre do que a gente que está aqui fora. Por quê? Porque eles entenderam. Já não tem TV, já não tem... O corpo tá preso. Mas a mente está livre. É de lá que tem saído os melhores livros. Grandes ideias. E tem um filme que mostra muito disso, né? Que é A Espera de um Milagre, né? Você já assistiu esse filme? Não assisti, não. Não acredito. Isso aí é um clássico aí do cinema, que, na verdade, eles colocaram uma pessoa grande, um homem que é grande, forte, que eles acusam ele de assassinar uma criança, né? Mas é baseado em fatos reais que aconteceu aí nos Estados Unidos. É uma criança que foi acusada de matar outra criança. Ele tinha 11 anos e ele foi condenado à cadeira elétrica. E ele fica preso, e toda hora ele fica imaginando coisas lá dentro da prisão. Né? E os guardas vê o coração da pessoa e vê que ele é inocente. Só que não tem o que fazer, porque o sistema já condenou ele. E aí eles colocaram uma pessoa que é adulta, mas só que na realidade, se você pegar a história real disso, foi uma criança. Criança que foi condenada a 11 ou 13 anos de idade à cadeira elétrica aí nos Estados Unidos. Então é um filme espetacular. Quem não assistiu, assiste aí, Roberto. Quem não assistiu também assiste. Beleza. Olha lá, a Sara está falando, maravilhoso. E procura saber a história real. O que aconteceu? Eles prenderam uma criança. Você imagina, o sistema prendeu uma criança
porque eles presumiram, ó, pra você ver como que a presunção é perigosa. Eles presumiram que ele matou a outra criança porque ele estava com a mão de sangue, mas na verdade ele quis ajudar a criança. Não é que ele matou, ele viu que a outra criança estava com sangue e foi lá ajudar, só que ele estava com a mão cheia de sangue. Aí o Estado presumiu que foi ele que matou. Por quê? Porque ele viu a mão cheia de sangue da outra criança que foi presa. E aí o que acontece? A presunção nem chegou a perguntar, mas foi isso. Não começou a analisar fatos também. Será que os fatos, como que a criança, como que a pessoa faleceu, outra criança faleceu? Qual foi os fatos? Como aconteceu? E depois que ele morreu, foi descoberto que não foi ele, que foi um adulto que matou. Tem a história toda. Se vocês procurarem no Google, é interessante. Por quê? Porque o Estado presumiu, né? Ele presumiu uma coisa sem nunca fez perguntas, né? E como a sociedade nos limita, ele colocou uma criança na cadeia, né? Você imagina? Então, Milagre da... a gente tem que deslacrar e estar livre para absorver os conceitos, os princípios e vivê-los, né? A começar de nós mesmos. A gente precisa ser liberto de tudo, de toda a negritude que a gente tem, de tudo aquilo que impede que você tenha acesso ao Criador, aquele que tem a bula da sua vida, que só tem a bula quem te criou. Só que a gente busca a bula em outros meios. E eles não têm essa bula. Quem tem é o Criador. Então, o que a gente busca no Criador, todo o subsídio, tudo aquilo que é necessário para a gente ter uma vida plena, uma vida abundante, né? Infelizmente, eu tiro pela minha vida. Eu tive vários momentos, né, de escassez, né? E isso hoje é muito claro, né? Por quê? Porque eu optei por isso, pelo pacote que eu peguei. Eu achei que era assim, mas não é assim, né? E eu louvo a Deus por esse momento em que a mídia, através da internet, está mostrando vários filhos de Deus maravilhosos, que hoje têm bens, têm dinheiro, são ricos, mas a preocupação deles maior é o próximo, é o ser humano, é a sociedade. Então, isso é muito bom estar acontecendo hoje, a gente está vendo a olho nu, né? O que a gente não conseguia ver. Qual era o conceito que a gente tinha de quem era rico? É que não prestava, de que dinheiro... Não, dinheiro, né? O rico sempre assim, aproveita o pobre e tal. E tem muitos deles que não são assim. Eles estão ajudando sempre o pobre, né? E hoje tem muitos ricos ajudando a sociedade a ser uma sociedade melhor. E eu agradeço a Deus por isso e estou fazendo parte desse processo e agarrei com unhas e dentes porque eu creio. Eu sou livre hoje para crer. E eu não era livre para crer nisso outrora. Mas hoje eu sou. É isso aí. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso aí, falta só um minutinho. Eu vou aproveitar que o pessoal gostou de filme. Ó, outro que eu vou indicar, que eu assisti até esses dias de novo, que é sensacional, o melhor filme da história que eu já vi. É o Tom Hanks, né? Agora, Forrest Gump, um contador de histórias. Nossa, aquilo lá é pura liberdade. Nossa, e tem cada lição de vida. A procura da felicidade. Eu vou escrever aqui. Então, eu vou primeiro agradecer todo mundo. Vai se despedindo aí, Roberto. Depois eu despeço, que já vou escrever o nome dos filmes aqui. Esse conteúdo que a gente expôs aqui, eu vou estar expondo no meu Instagram. E a gente colocou lá, Deslacrando Geral, tá? Eu estou justamente mudando tudo lá, então a partir de hoje eu já vou pôr mais conceitos lá e tem vários vídeos. Quero te agradecer, Bruno. Brigadão. Um beijo para todo mundo e tamo junto. Tá bom? Obrigado. Eu também quero agradecer todo mundo aqui. Vou colocar o nome dos dois filmes, legal. Forrest Gump, Contador de Histórias, e a Procura de uma Felicidade. A Espera de um Milagre. Vai ficar salva. Ótimo. E quem quiser assistir que perdeu o começo, pode ir lá no meu IGTV, que eu vou deixar salvo, tá? Vou agradecer também ao Roberto, obrigado pela live, foi sensacional. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui, ficou até o fim, acompanhou a gente. Muito obrigado, viu, gente? Fiquem ligados que vão ter mais lives aí, tá bom? Tudo de bom, um abraço, até mais. Valeu. Tchau. Tudo de bom. Obrigado, Brunão. Valeu, tio.